Olá, tudo bem? Sou o professor Adilson e nessa videoaula, como complemento das análises que nós realizamos até agora e da parte teórica de biblioteconometria, arquivometria, bibliometria, sintometria e infometria, nós temos alguns índices que são voltados para questões de autoria e que nós vamos fazer uma apresentação de 4 deles a partir de dados estruturados, que são os dados que nós baixamos da base de dados Web of Science. Nesse caso, especificamente, a gente está trabalhando com um tema que se chama ontologia, então a gente buscou dentro da base de dados Web of Science a estrutura de busca ontology e a gente representou isso em um determinado período, que foi um período curto, de 5 anos, e refinamos para a área de ciência da informação dentro da própria base de dados. Então, dentro dessa análise, nós temos um contexto de 484 artigos, sempre lembrando que dentro da base de dados Web of Science, a primeira linha sempre é rótulo de linha. Então, nós temos um total de 485 registros. O que nós vamos fazer na videoaula de hoje? Nós vamos verificar o índice de coautoria e como eu consigo realizar isso, a taxa de documentos coautorados, o grau de colaboração e o índice de colaboração padrão, que dentro da nossa análise seria a última análise de índices de autoria e índices de colaboração e assim sucessivamente. Bom, vamos pegar primeiro o índice de coautoria. Não sei se vocês lembram, mas em uma das aulas a gente aprendeu a trabalhar com Lotka, na outra nós aprendemos a trabalhar com Bradford e na outra nós aprendemos a trabalhar com Zipf. O que nós vamos fazer com o índice de coautoria, que pode servir como base? Toda análise que nós realizamos em Lotka, ela serve como um padrão de quantificação de números de autorias. Por quê? O índice de coautoria nada mais é do que a soma de todos os autores dividido pela soma de todos os artigos. Então, desde que eu já tenha realizado a minha análise de Lotka, e eu clicando na coluna B eu vou saber a quantificação dela, eu tenho aqui nesse canto 1.562 autores, que é a soma de todos os autores representados dentro da minha análise, no caso, ontologia. E a partir disso eu tenho os 1.562 autores. E por outro lado eu tenho a minha matriz, que é uma matriz com 484 registros, lembrando sempre que a minha primeira linha é rótulo de linha. Automaticamente o meu índice de coautoria ele é uma aplicação bem simples. Número total de Lotka, número de autores, dividido pelo número de matrizes de documentos e de trabalhos registrados na minha matriz, que é 484. Então, a partir disso, utilizando a calculadora, a gente chega ao índice de coautoria dentro dessa representação. 1562 dividido por 484, 1562 autores dividido por 484 trabalhos firmados aqui no caso, um dividido pelo outro vai dar a média de 3,22, ok? Essa é a nossa primeira análise. Deixa eu zerar isso daqui. A nossa segunda análise é um pouco mais complexa, que é a taxa de documentos coautorados. A taxa de documentos coautorados é o número de trabalhos de autores múltiplos. Então, dentro da minha matriz, eu tenho que identificar cada um dos meus artigos que tem autorias múltiplas. Ou seja, nesse primeiro registro, podemos identificar que é uma autoria múltipla, 2 autores. Nessa terceira linha, nós também podemos identificar que são autorias múltiplas, né? E assim sucessivamente. E claro, alguns trabalhos que são de autores isolados, esses não entram no quantificativo. Eu só quantifico o número de documentos, o número de trabalhos que têm autorias múltiplas. Então eu já realizei isso. Eu tenho um total
dos autores que estão agrupados em conjunto, que dá um total de 1.482 autores. Lembrando que no meu índice de coautoria eram 1.562 autores. Não sei se vocês conseguem notar, mas diminuiu esse quantitativo. E eu só vou conseguir dividir não mais pelo total de documentos que eu tenho na minha matriz, que é 484. Agora eu preciso me ater ao número de documentos que têm autorias múltiplas. No meu caso, são 404 trabalhos. Então, mais uma vez é feita uma divisão simples. Eu tenho o número total de autores múltiplos, 1.482, dividido pelo número de trabalhos firmados com mais de um autor, 2 autores ou mais de 2 autores, e eu tenho a taxa de documentos coautorados, 3,67. Para o grau de colaboração, o nosso índice é um pouco mais complexo, porque eu vou trabalhar especificamente com o número total de documentos da minha matriz, que, volto a repetir, são 484, mesmo tendo 485 linhas, a minha primeira linha é um rótulo de linha. Então eu tenho 484 trabalhos apresentados dentro dessa extração de dados que nós temos. Eu tenho o número total de taxas de documentos coautorados, que, pegando a taxa de documentos coautorados, são 404 registros. Então, a partir disso, eu faço uma divisão, 404 dividido por 484 vezes 100, eu vou ter um total de 83,47. Como que eu represento isso? Basicamente, o meu grau de colaboração é especificamente 83,47, e eu tenho que fazer a extração desse 83,47 pela quantificação que eu tenho que vai me sobrar, que é o número, por outro lado, de autores com somente uma autoria, que no meu caso são 80. Então, por outro lado, eu tenho que também fazer a extração disso, 80 dividido pela totalidade de trabalhos, que é 484, vezes 100. Vai me dar 16,53. Então, a fórmula que eu vou ter aqui dentro para saber qual é o grau de colaboração é 83,47, que é a totalidade de autorias múltiplas, dividido pela minha autoria única, 16,53%, que vai me dar um total de 5,4. Ou seja, por um lado eu somo todos os ativos que eu tenho de autorias múltiplas, e por outro lado eu somo todos os que têm autoria única. E o último índice que a gente pode verificar aqui dentro é o índice de colaboração, que é basicamente fazer uma relação direta do grau que eu tenho de autorias de lótica, 1.562 autores, dividido pela taxa de documentos coautorados, ou seja, os documentos que realmente existem colaborações aqui dentro, que foi o que nós tínhamos extraído da taxa de documentos coautorados, que é 404. A relação também é uma relação bem simples, é uma divisão. 1.562 dividido por 404, que eu teria uma média de 3,87, 3,86, eu arredondei para 87 porque a minha terceira casa decimal era acima de 5, ok? Essa é a videoaula de hoje. Trabalhamos então sucintamente com coautoria, taxa de documentos coautorados, grau de colaboração e índice de colaboração. Para as nossas próximas aulas, a gente vai ver índices de citação, que é o índice de Price, a visibilidade de Platts interna geral e a visibilidade de Platts externa. É isso daí. Muito obrigado e, se possível, fiquem em casa.